Continuando, né, a falar sobre planejamento de receitas, então nós vimos as técnicas de previsão, técnicas quantitativas e qualitativas. No livro do Welch, nós temos aqui uma pesquisa que foi realizada já há algum tempo, né? Vocês vejam, se eu não me engano, 1900, década de 80. Está aqui, né, esse livro, né? É de 96, e aqui a gente tem condição de verificar qual é a opinião, são 389 empresas, né? Qual é a opinião das pessoas que foram entrevistadas, de pequena, média, grande empresa, vamos pegar aqui o total, depois a gente secciona, em relação ao tipo de planejamento de vendas. Então vocês vejam aqui, condições econômicas gerais são consideradas em 41 empresas daquela, né? 49 consideraram estimativas de vendas para a indústria como um todo, aquilo que eu falei da técnica da analogia, né? Se o mercado imobiliário espera crescer tanto, eu vendo material de construção, então eu faço a projeção com base nessa informação. Participação de mercado da empresa, 51 das empresas. E a maioria das empresas totais aqui, ó, 93, né, em relação às outras todas, né, considero a estimativa de vendas da empresa. Como que elas consideram essa estimativa de venda? Provavelmente escutando a equipe, né, fazendo sua própria estimativa, né. Aqui, também no mesmo livro, mas aqui está indicada, né, onde é que veio essa fonte de informação, né, nessa revista Business Budgeting, a Survey of Management, Planning and Control Practices. Então nós temos aqui, ó, eu já até separei, né, está em vermelho aqui, ó, quais são os itens mais considerados pelas empresas, né? Tendência passada das vendas da empresa. O professor falou, a gente considera a tendência passada de vendas das empresas, a gente usa uma técnica matemática, estatística. Então pode ser alguma coisa bem simples, como a média propriamente. Se a empresa está em estabilidade, a média pode até ser considerada. Vejam, eu falei em média móvel, né? Hoje em dia está tão em voga essa questão da média móvel, que é usado para verificar se está subindo ou caindo, né, a tendência dos casos de morte por Covid, né, de infecção, que a gente vê todo dia no noticiário. Mas normalmente a gente coloca aqueles dados históricos da empresa em uma regressão linear, considerando o tipo de linha, o tipo de situação que a história vem mostrando, se há um crescimento exponencial, se é uma tendência à estabilização, como uma hipérbole, ou se é mais ou menos uma linha reta, e dependendo dessa situação, coloca-se numa fórmula matemática, e em função dessa fórmula, projeta-se o futuro, né? Vocês vejam, pessoal, que é praticamente o maior número, 80, né? 80 dessas 389 empresas, né? Estimativas do departamento de vendas é maior ainda, 81. Ou seja, aí já é qualitativa, né? Bom, na verdade, aqui pode ser opinião de vendedores, de equipes, de gerência, e pode também ter aspectos matemáticos. Aqui, do jeito que está escrito, estimativa do departamento de venda, a gente não sabe se o embasamento é matemático, né, quantitativo ou qualitativo, né? E assim tem outras, né? Vejam que pesquisa de opinião dos executivos da empresa aparece, 45 aqui, ó. Né? Outros aqui um pouco maior aqui, ó, 60. Correlação entre vendas da empresa e indicadores econômicos gerais. Outro, planos de novos produtos. 60 disseram consideraram importante, né? E aí tem uns que não são considerados importantes, então esses a gente não vai absorver, mas, comentar, mas você pode, vejam, interessante, o menor, consultores internos, né? Na hora de vender, de fazer a projeção de venda, a empresa não quer saber muito de consultor externo, mas apareceu aqui, 11 empresas disseram que consideram consultores externos. Obviamente, isso aqui é uma média, né? É média, um percentual.
Obviamente que empresas grandes são as que contratam esses consultores, né? As empresas pequenas quase não contratam, é caro contratar um consultor. Bom, continuando então, aqui também nós temos um esquemão. Esse esquemão é de um outro livro chamado Gitman, mas é para você articular como que são colocadas essas, como que é demonstrado pelos autores o processo orçamentário. Então aqui a gente tem, ó, vamos primeiro aqui diferenciar as cores, né? Nós temos aqui em rosa, claro, informações necessárias para a gente fazer o orçamento, processo de planejamento financeiro de curto prazo. Olha aqui, ó, planejamento financeiro de curto prazo, né? Ou seja, orçamento, né? A mesma coisa que orçamento. Então, o que que nós precisamos? A previsão de venda, em função da previsão de venda, a produção, em função o plano de produção, aí outra informação totalmente diferente. Plano de financiamento de longo prazo. A empresa tem financiamento, o plano de desembolso de ativos fixos. Isso aqui é investimento, tá, pessoal? Isso aqui é investimento. Então, a empresa pretende investir. Isso aqui é investimento, né? E também precisa do balanço patrimonial do período atual para fazer a projeção. Em laranja você tem o produto da análise. E em função da previsão de venda, do plano de produção, você consegue fazer uma demonstração de resultado projetado, né? E em função da demonstração de resultado projetado, do plano de financiamento, do investimento, você consegue fazer o orçamento de caixa. E em função todas essas informações que eu falei antecedente, e o balanço patrimonial anterior, você consegue projetar o balanço patrimonial deixando um negócio chamado variável de fechamento. Isso mais para frente a gente vai fazer esse cálculo, né, para fazer esse fechamento, né? Como eu expliquei no começo da disciplina, o Gitman faz essa projeção, essa orçamentação, esse planejamento financeiro de uma forma simplificada. Não é a forma que a empresa faz, mas é uma forma para você entender o processo, a construção, os enlaces. Então ela tem uma utilidade. E tem outra coisa importante aqui. Na minha experiência de análise de provas de ENAD, é muito comum questões que envolvem, né, esse tipo de enlace, de construção, essas relações. Porque construir um orçamento inteiro, no detalhe, no específico, como nós vamos fazer em breve, é muito trabalhoso, demora muito. Então é difícil cobrar num ENAD. Isso é mais comum cobrar na prática, na aplicação prática. Você vai dentro de uma empresa, você vai fazer orçamento. Mesmo assim, é importante você ter essa noção geral do Gitman. Então, se tudo correr bem, a gente vai fazer os dois. Primeiro o processo orçamentário e depois essa visão macro de fechamento e projeção de DRE e balanço patrimonial, né, com base e orçamento de caixa com base na explicação desse autor que é bastante considerado na área de finanças, que é o Gitman. Bom, agora vamos para uma parte mais técnica para terminar essa exposição, tá? Depois a gente vai olhar um exercício para ver como funciona na prática. Aspectos a observar no orçamento de vendas. Estou falando de orçamento. O valor das vendas líquidas, aquilo que sobra para a empresa, receita líquida, corresponde à quantia em moeda que restará para a empresa depois que as vendas brutas forem deduzidos o ICMS e o IPI. Aqui a gente botou ICMS e IPI porque a gente está sempre pensando no tipo de empresa mais complexa, que é uma indústria. A indústria sofre incidência do ICMS e IPI. Se você está num comércio, não tem IPI, é só ICMS, é mais fácil. Se você está no serviço, na prestação de serviço, normalmente não tem ICMS, o IPI não tem. Normalmente não tem ICMS também, vai ser ISS, mas a lógica é parecida. O ISS é um pouco diferente, né? Ok. É fácil calcular as vendas líquidas. Basta subtrair das vendas com ICMS o valor do próprio ICMS. Professor, que esquisito, isso não tem nada de esquisito. É porque no Brasil o preço do produto e tem dentro o ICMS.
O ICMS é o imposto por dentro. Então, quando eu olhei lá, qual é o preço? Ah, é 10. Então, dentro desse 10 tem o ICMS. Então, se eu quero comprar 2.000 unidades, eu multiplico por 10 e vou ter 20 mil reais. Não é o valor que eu vou pagar, mas é o valor com o ICMS. Por que não é o valor que eu vou pagar? Porque aí tem o IPI que é por fora. O ICMS é por dentro, o IPI é por fora. Ah, por que no Brasil é assim? Não sei, pessoal. Eles querem mexer nisso, é difícil. Eu até discuto isso na outra disciplina de finanças públicas, mas aqui não é o momento, não é o local para a gente discutir essa questão. A gente aqui só aceita e faz o nosso cálculo assim. Multiplicando o preço de venda pela quantidade vendida, a gente tem o valor com o ICMS. Item 2. Os produtos da empresa estão sujeitos à alíquota de IPI. Esse imposto sempre calculado sobre o valor das vendas com o ICMS. O valor que a gente chama o valor do faturamento bruto corresponde à quantia que os compradores pagarão à empresa, se as contas não forem cobráveis. Corresponde às vendas com ICMS mais o IPI. Então vamos lá. Então, se eu quero saber quanto que é o IPI, eu vou pegar, o IPI é 10%, então eu pego esses 10% e multiplico com as vendas, como estava escrito ali, aqui, com o ICMS. Então, 10% de 20 mil dá 2 mil. Então, se eu tenho as vendas com ICMS, eu somo as vendas com ICMS mais o IPI e vou encontrar o faturamento. Ou seja, quanto que o comprador vai pagar no boleto ali para a indústria. Eu vendo biquínis e maiôs e camisetas, comprei da indústria. Então eu vou pagar 22 mil reais. Importante, desses 22 mil reais, 3.400 é ICMS. Como é que calculou 3.400? 17% vezes 20 mil. 17 vezes 20 mil dá 3.400. Tá. E como calculou o IPI? 10% sobre 20 mil. Dá 2 mil. Qual é a venda líquida? É 20. O que fica para a empresa? 20 mil menos 3.400. 16.600. Ou 22 mil menos os 2, que é o IPI, e menos o 3.400, que é o ICMS. Então, esse é o valor da empresa. Isso aqui é da empresa. Né? Isso é receita da empresa de verdade. Opa! Desculpem a letra. Né? Receita da empresa é esses 16.600. Precisa saber esses detalhes? Precisa. Precisa saber esses detalhes porque é assim que funciona na prática. Bom, e para completar essa noção, o que nós temos ali? 22 mil é o valor que está ali em cima, receita de vendas. Às vezes, peraí. Aqui é 22 mil. Né? E dentro das deduções a gente tem o IPI e o ICMS. Então é 2 mil de IPI mais 3.400, né? 3.400 de ICMS. Ok? É assim que se faz. Nós temos exercício na lista, o professor volta no próximo vídeo apenas para mostrar para vocês como se faz na prática esse cálculo.